Hoje eu tenho algo muito especial para compartilhar com vocês. Talvez nem todo mundo que me ouve ou que vai ouvir esse vídeo, talvez conheça o Pablo Marçal, mas ele é um dos meus mentores desde o ano passado, do final de 2022. E eu entrei no SPR3. E esse SPR3 são 70 chaves, 70 códigos para a gente desbloquear aqueles bloqueios que travam o nosso crescimento. E uma das experiências, porque ele mudou o código, não é mais tarefa, mas uma das experiências é compartilhar todos os dias, na nossa linguagem, a chave. São 70 chaves, todos os dias a gente vai virar uma chave para codificar novamente essa ideia, essa crença que nós construímos, desconstruindo e construindo uma nova crença. E eu quero compartilhar todos os dias, durante 70 dias eu estarei com vocês, compartilhando as chaves, conforme as experiências forem acontecendo. E a chave número 1 que eu trouxe para vocês é abundância versus escassez. Primeira coisa que a gente tem que entender, todo mundo tem uma mentalidade de escassez. Todo mundo. Por quê? Porque ela nasceu lá no Éden, quando Eva comeu da fruta, quando o pecado entrou no mundo, e curar a escassez, ela infelizmente não pode ser curada. O que nós podemos fazer? Ativar pensamentos de abundância todos os dias. Então eu notei algumas coisas muito importantes que o Pablo falou. Primeira coisa, ele trouxe a palavra algoritmo. Esse algoritmo é algo que ele trouxe um código legal que, para eu interpretar, é algo no ritmo. Algoritmo significa algo no ritmo. E ritmo, se eu pegar as três últimas sílabas, TMO, ele fala desse TMO, que o TMO significa tempo médio operacional, que é a agilidade de tomar decisões. Então, o que as 70 chaves? Todas elas vão girar. A agilidade que eu tenho de virar, ressignificar e tomar decisões, que é baixar o tempo de tomar decisões para que a resposta seja mais rápida. E eu sou aquela pessoa que a cabeça fica aqui, ó, meu cérebro brigando. Aí ele até falou, quando seu cérebro tá brigando pela resposta, imagina aquele neurônio gordo, inchado, que aí tem uma empresa, que é o seu cérebro, e aí um neurônio quer resolver o problema e aquele gordão lá tá, não, vamos pensar aqui, cheio de burocracia. É codificar, resolver rapidamente. Então, o lado esquerdo, que é o que ele fala, ele tem que representar as decisões rápidas, a minha razão. Parar de discutir essas discussões com o meu cérebro e ir direto ao ponto, sem rodeios. Por quê? Porque toda vez que eu fico pensando, eu tô gastando energia mental. Então, a ideia da escassez versus abundância. A abundância, ela é chegar no limite do nível. Então, hoje eu tô no nível de abundância. O meu limite de hoje é a abundância. E a escassez, ela é o limite negativo. Quando eu ultrapasso o limite de hoje, eu vou chegar sempre no dia, representando o meu dia, no meu limite de abundância. Cada vez que eu ultrapassar, eu vou romper, e esse romper é o transbordo. Então, eu estou no meu limite de abundância todos os dias, abundante. E aí ele fala o seguinte, que mudar esse algoritmo, esse ritmo, essa tomada de decisão é ter pensamento imediato de abundância. Então, ele trouxe alguns drives, por exemplo, às vezes, por exemplo, ele deu um exemplo muito legal aqui, que serve para várias profissões. Quando você tem um cliente e ele não foi bem sucedido com você, você tem que indicar um outro profissional para dar continuidade, você tem aquele apego tipo assim, poxa, vai roubar o meu cliente. Essa virada de chave de olhar de abundância te permite indicar e só deixar ir. Por quê? Porque a mensagem vai seguir. E talvez aquela outra pessoa vai conseguir transbordar na vida dessa pessoa mais do que você conseguiu. Por quê? Porque as pessoas vão se conectando
pela afinidade. Então, esse algoritmo, esse ritmo, essa tomada de decisão imediata é todo pensamento de escassez que vier, modificar para que esse pensamento seja de abundância. E aí é o raciocínio, uma conexão rápida que ele chama de papum. Papum, resolvi rapidamente ressignificar e trazer um pensamento de escassez para um pensamento de abundância. E ser abundante não significa sair comprando tudo e depois ficar cheio de dívidas e não conseguir pagar. Ser abundante está inicialmente no pensamento. Minha cabeça, ela tem que estar configurada, a nossa cabeça tem que estar configurada para atirar na escassez com pensamento de abundância imediata, uma ressignificação. Uma coisa que ele falou, que eu achei muito legal, tipo, qual que é a experiência que a gente pode viver para trazer a ideia de abundância? Ir num restaurante, e eu acredito que ele já até falou isso mais vezes, ir num restaurante, tampar o preço com a mão e escolher aquilo que eu quero comer sem ver o preço, sem me nortear pelo preço. Isso é produzir uma experiência de abundância e diminuir, neutralizar a escassez. E aí ele fala o seguinte, olha que legal, isso aqui é muito importante pra gente. Riqueza gera riqueza, miséria gera miséria, escassez gera escassez, experiência gera experiência. Então, qual é a linha que eu quero pensar? Qual que é a linha que eu quero me deter? Se a energia que eu gasto para ser próspera com pensamento de abundância é a mesma que eu gasto com pensamento de miséria, qual é a energia que eu quero produzir? Se a energia gera energia, então produzir um pensamento com energia abundante é muito melhor do que ficar detida na escassez. Nossa mente tem que ser mais forte do que nós. Então, eu ouvi até um podcast muito legal do pastor Cláudio Duarte, que ele fala assim, que ser livre é fazer não aquilo que eu quero, porque fazer aquilo que eu quero é ser escravo das minhas emoções. Ser livre é fazer aquilo que eu preciso fazer, porque nem todo mundo que chegou lá fez só o que quis, fez o que deveria ter feito naquele momento. Isso é ser livre, é ter consciência e fazer aquilo que precisa ser feito no exato momento. Então, essa aula de abundância versus escassez trouxe muitos códigos importantes e aí ele finaliza assim, de glória em glória, sempre crescendo em abundância. Enfim, e aí ele deu uma experiência pra gente viver. Escrever 5 motivos de gratidão por abundância. Então, eu sou grato porque eu tenho uma abundância de domínio do meu tempo, eu governo o meu tempo hoje, eu tenho uma abundância de sabedoria, hoje eu tenho domínio próprio sobre as minhas palavras, então eu sou abundante. Escrever 5 gratidão de abundância. E depois que você definir quais as 5, você realmente expressar, eu sou grata pela minha abundância de tempo, eu sou grata pela minha abundância de escolha do meu trabalho. Então, proferir essa gratidão e, se possível, até colocar no dedo a cicla para você lembrar de agradecer isso todos os dias. Então, essa foi a primeira chave que a gente virou. Todos os dias eu vou trazer um código para vocês, que é uma chave que essas 70 chaves de crescimento para bloquear todas as nossas crenças, aqueles drives que foram instalados e que nos levam à derrota, à falta de perspectiva, mudar o código do que é negativo para o positivo, para que assim a gente cresça. Então, chave 1 entregue para vocês hoje. Então, experiência executada.